o caráter como qualidade. Não é? Já uns tempos atrás aí nós trabalhamos o caráter e hoje nós estamos trabalhando o caráter como qualidade. Daniel 2:48, que está aqui. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. Não é? Então nós temos o texto aqui, esse texto é muito rico, porque fala, o rei engrandeceu a Daniel. Esse engrandeceu aqui é um reconhecimento pelo caráter de Daniel. A maneira como uma pessoa administra as circunstâncias da vida fala muito sobre o seu caráter. A crise não determina necessariamente o caráter de uma pessoa, mas certamente ela o revela. A adversidade faz a pessoa escolher entre dois caminhos, o caráter ou a concessão. Toda vez que uma pessoa escolhe o caminho do caráter, ela fica mais forte. O caráter transmite credibilidade, faz ganhar o respeito, cria a persistência e conquista a confiança. O que toda pessoa precisa saber sobre o caráter, nós vamos falar, mas primeiro vamos ouvir aqui o pastor Rogerinho, que vai nos falar sobre essa qualidade de Daniel. É muito interessante, Guerra, porque realmente eles estavam vivendo nesse momento uma crise dentro da própria estrutura governamental ou palaciana, vamos dizer assim. Com certeza, não é? Né? Porque o rei teve, nesse momento, um sonho, chamou todo mundo para desvendar esse sonho e chamou, claro, aqueles que estavam mais próximos, aqueles que tinham uma relação mais íntima com o rei, aqueles que eram os seus conselheiros mais confiáveis. E nesse caso, Daniel não foi chamado. E é muito interessante, porque ele era ainda jovem, né? Não tinha ainda o reconhecimento, talvez o rei nem o conhecesse. Talvez ele nem tivesse nunca estado na presença do rei. Com certeza. Né? Mas eles, de repente, chegaram a um consenso. Ninguém sabe dizer o que o rei sonhou, nem tampouco a interpretação do que o rei sonhou. Com certeza. E aí vem um momento de crise, porque o rei estava angustiado, queria uma resposta, mandou matar todo mundo. E aí que está a questão, né? Mandando matar todo mundo, provavelmente Daniel seria um dos que morreriam junto com todos eles, porque a ordem do rei era que matasse todos os sábios, adivinhos e encantadores, todos os magos. Sim, né? Com certeza. E Daniel, ele estava como, nesse momento, a gente poderia dizer como um aprendiz, né? Vivendo esse momento, então provavelmente Daniel também seria morto. Mas Daniel, ele entendeu esse momento de crise. E aí, nesse momento de crise, há algo que ele estabelece dentro dele. Então ele vai e fala, mande avisar ao rei que não mate ninguém, porque vamos trazer a solução para ele. Sim. Então, a credibilidade naquilo que ele era e naquilo que ele tinha, né? E o posicionamento que ele tem vai salvar não somente a vida de Daniel, como a vida de todos os outros magos, encantadores e sábios do reino de Babilônia. Vai salvar a vida de muita gente e vai trazer a resposta que o rei queria. Agora, aí realmente há uma revelação de uma força interior muito grande, porque era um risco muito grande que Daniel estava correndo, né? Porque vai e fale ao rei que nos dê um tempo, porque vamos orar ao Deus dos céus e o Deus dos céus vai nos revelar. Então, essa definição e esse posicionamento de Daniel, revelando quem Daniel era e em quem Daniel cria, faz toda a diferença nesse momento de crise.
Daniel poderia simplesmente dizer, ok, não vou morrer sozinho então, mesmo. Pronto, né? Então, e muitas vezes a gente até pensa assim, bem, se eu morrer, eu sei para onde eu vou mesmo, então o meu cantinho no céu está garantido, o resto, mas isso... Fica por aí. Fica por aí. Isso demonstra assim, um sentimento de não cumprimento de propósito. E Daniel vem para cumprir um propósito e entende isso e usa toda a força interna que o seu caráter traz para fora para resolver uma situação de crise nesse momento. Então a opção de Daniel foi arriscar o seu pescoço, foi ir além do que todos os outros foram e realmente fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E isso faz uma diferença tremenda na vida de Daniel. Amém. Temos aqui já participações. Diz, sou Maria Odete, peço oração pela minha filha, Andiara, e está passando por separação do divórcio, por divórcio, e o ex-marido pegou a guarda do filho Samuel, e a criança ela é especial e tem 10 anos, está sofrendo muito com isso. Por favor, orem por ela. Nós vamos orar sim, viu, querido? Aqui no final do programa nós vamos fazer isso. Aqui nós temos 2 perguntinhas que eu quero passar aqui para o pastor Guerra, que são... tem pessoa ligando aqui, que a gente pede para não ligar, mas liga. Ele diz assim, bom dia, graça e paz, meus irmãos. Nós podemos orar deitado? Essa é uma pergunta para você responder, tá? A outra mesmo sobre o dízimo, mesmo se eu ganhar R$10, eu tenho que dar o dízimo? A primeira você pode orar deitado, não tem problema nenhum, tá? A oração você pode orar no seu leito, né? Tem muitas pessoas que oram de madrugada, elas oram deitado. Agora, se puder orar de joelho, melhor ainda, né? Que é mais, né? Faz parte assim de você estar diante do Senhor e também uma disciplina da gente e colocar diante do Senhor ali de joelho. Você está mostrando humildade diante do Senhor. Mas se você orar deitado, o Senhor vai ouvir as suas orações, mesma coisa, tá? Não vai deixar de chegar no trono do Senhor. O que importa na oração é o coração. É o coração, como eu estou com o coração naquela oração. E se for também no momento de desespero, a Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então pode orar deitado, não tem problema não. Agora o dízimo, se você receber R$1, você pode dar 10 centavos de dízimo, não tem problema nenhum, tá? R$10, você vai dar R$1 de dízimo. Então não importa quanto você ganhar. E tem mais uma, se você der R$1 desses 10, Deus pode multiplicar ele para você, não é? E vai ser bênção na sua vida. Porque é 10% da sua renda. Então, se a sua renda é R$10, 10% é R$1. Sim. Não é? Agora, o Senhor, Ele diz que quando nós somos fiel no pouco, Ele nos coloca sobre o muito. Então, vale a pena realmente ser fiel nos R$10, porque quem sabe daí a pouco você já está dando 10 mil de dízimo. Olha que bênção que poderia ser. Amém. Verdade. Temos aqui uma outra participação do Rio de Janeiro. Bom dia, pastores. Tenho uma sociedade com uma irmã em Cristo, mas não estou conseguindo cumprir com minhas responsabilidades nessa sociedade, pois toda segunda-feira me sinto sem nenhuma vontade de ir para a loja e sinto que a sociedade não tem agradado a Deus. É isso. Ainda bem que ela não fez nenhuma pergunta, né? É uma decisão sua, não é? Se você entende, tem discernimento que essa sociedade não está agradando a Deus, então por que você vai insistir com ela? Não é? É uma decisão sua. A mesma decisão que você teve para entrar na sociedade, você tem a mesma decisão e escolha de desfazer a sociedade. Não é? Então, se você tem essa convicção e entende que Deus não está se agradando disso, então, não é? Então faça
de uma forma, assim como começou de uma forma amigável, que possa terminar de uma forma amigável. Na hora que você estava fazendo um comentário, me veio a seguinte situação. Você já imaginou que de repente Deus queria usar você para abençoar a vida dessa irmã em Cristo, de maneira que ela pudesse ter a sua loja ou o seu negócio e o seu papel nessa sociedade fosse simplesmente alavancar esse projeto e fazer com que ela realmente tivesse o negócio dela e que agora não é hora mais de você estar ali porque a sua função nesse lugar já acabou e que esse negócio deve ser dado continuidade através dela? Pergunte isso para o Senhor. Não é? Amém. Temos uma outra participação. Alô, pastores, Rogério, Rogerinho e Guerra, a paz do Senhor. Parabéns pelo programa que acompanho sempre. Aí tem uma pergunta. Deus age em nós mesmo quando estamos em pecado? Estou tendo um caso com uma amiga. Será que isso pode estar me fazendo mal? Peço oração por mim e pela minha família. Jesus abençoe vocês. Grande abraço. Olha, Deus age para corrigir. Ele age. Não é? Está errado, está em pecado. Então Deus vai agir para abrir o entendimento e para correção. Não é? Deus corrige também. Não é? Então eu vejo Deus agindo aí para mostrar a pessoa que está em pecado e mostrar que ela tem que arrepender e sair disso. Então eu vejo a ação de Deus nisso aí também. Sim. Não é? Para correção. Então Deus trabalha nessa forma. Se você está errado, primeiro que você já está reconhecendo que você está errado. Então conserta, meu filho. Sai dessa. Não é? Para Deus te abençoar. Amém. E por enquanto você pode entrar na correção de Deus. Paulo fala assim, coisa horrível é cair na mão do Deus vivo. E nós vamos orar aqui para que o Senhor continue fazendo isso, viu? E que você possa consertar no nome de Jesus. Mais uma aqui antes de entrarmos no outro ponto. Pastores, eu fico errando por sempre bater na mesma tecla com uma pessoa que se diz acreditar que os santos fazem milagre. Não quero me identificar, pois quero que ela creia que é somente Deus e não os santos. Olha, lá de Mossoró. Minha irmã, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não precisa defender Deus. Sabe? Você não precisa justificar Deus, sabe? Ele faz isso. Então, o que você precisa fazer, não entra em contenda por conta de imagem, de escultura ou não imagem, não entra em contenda, sabe? Porque o propósito do Evangelho é amor, é amar as pessoas. E quem convence, quem nos convence do pecado, da injustiça, é o Espírito Santo de Deus em nós. Então, a melhor coisa que você pode fazer por uma pessoa que crê e defende imagens, escultura, ou seja lá o que for, é orar por ela e amá-la. Ore e ame. Não precisa defender Deus, sabe? Não entre em contenda. Não adianta, sabe, o que vale para você ganhar uma discussão e perder uma oportunidade de ganhar essa pessoa para Cristo com amor, amando e aceitando-a, independente se a sua fé, a fé dela é diferente da sua. É o amor que vai constranger as pessoas. E as pessoas hoje buscam encontrar nos ditos cristãos, ver Jesus nas vidas das pessoas. É isso que elas esperam. E eu creio que é isso que ela quer ver na sua vida. Não uma excelente defensora dos evangélicos ou talvez da sua fé, mas vivendo o amor do Senhor Jesus Cristo. Faça isso, você vai ver que tudo vai ser diferente, viu? Vamos lá, Guerra. Nós temos aqui, ter caráter é mais do que falar, tá? Então, ter o caráter é mais do que falar, é testemunhar. Amém. Não é a presença, o testemunho da pessoa, a forma de ser é melhor, né? Você tem que ter o caráter, mas testemunhar esse caráter é melhor do que falar, do que explicar, do que tentar mostrar o que você é. Mostre de uma forma de testemunho. Amém. Não é? É isso mesmo. Mostre através da sua vida e das suas ações. Com certeza. Né? E é muito interessante, Guerra, eu quero voltar numa frase que você citou logo no princípio, na introdução, que diz que o caráter, ele transmite credibilidade. Sim. Ele faz ganhar o respeito
cria a persistência e conquista confiança. E estas coisas, elas não são adquiridas por um discurso, que pode ser um discurso, mesmo que eloquente, mas um discurso vazio. Então, o caráter, ele vai além desse discurso. Ele realmente tem que vir junto com credibilidade, com persistência. Ele traz algo sólido. Amém. Então, as palavras, elas podem ser palavras vazias, né? Mas quando essas palavras, elas são fundamentadas em um comportamento, né? E esse comportamento gera credibilidade, persistência, né? Perseverança, confiança, então aí sim vale a pena. Então, caráter não é um mero discurso, por mais bonitas que sejam as palavras. Sim, com né? certeza. Ele tem que ter uma credibilidade por trás das palavras, porque o caráter gera isso. Amém, amém. Né? Nós temos aqui pedido de oração. Peço oração pela minha saúde, como os de meus familiares, que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para o meu filho, meu genro, que estão desempregados, né? E que o poder da oração possa abrir essas portas através da vontade do Senhor. Também pelo meu relacionamento conjugal, que está em crise, DDD 84, nós vamos orar sim. Eu tenho plena convicção que o Senhor vai abrir essas portas, no nome de Jesus. Bom dia, eu me chamo Suzane, moro em Jacobina, na Bahia. Tenho uma pergunta. Como que Deus vê o casal que decide morar juntos e não se casa, conforme manda o Senhor? Ore por mim. Essa pergunta, já tivemos até perguntas bem parecidas com essa, né? Com certeza. E, aliás, semana passada nós também tivemos alguém de Jacobina, na Bahia. Então, essa cidade... Agora, como Deus vê? É muito interessante quando nós paramos para pensar num contexto cultural. Se nós pararmos para pensar que hoje o casamento ele é estabelecido através de um documento que é feito, né, um registro no cartório através de um juiz de paz, porque assim estabelecem as leis do nosso país. Então, esse casamento, ele precisa estar de acordo com as leis do país. Por quê? Porque as leis dos homens não estão indo contra as leis de Deus. Então, precisamos obedecer à lei dos homens e precisamos obedecer às leis de Deus, quando as leis dos homens e de Deus estão caminhando na mesma direção, como é o caso da lei que estabelece o casamento. Então, nós temos leis específicas para o casamento e temos que essas leis estão indo de acordo com a lei de Deus e a vontade de Deus. Agora, esse é o momento que nós vivemos, no momento cultural. Já houve épocas em que a situação, as pessoas eram consideradas casadas sem um registro civil. Por quê? Porque não existiam cartórios e porque até mesmo as leis, elas não tinham essa necessidade. Muitas e muitas pessoas no princípio do século passado, ainda se estavam casadas e esse casamento era aceito e comprovado apenas por uma certidão religiosa, que é o que a gente costumava dizer, fulano casou só no padre. Mas aquele casamento era um casamento documental e que valia a pena, valia. Agora, precisamos estar de acordo com, primeiro, a lei de Deus e depois com a lei dos homens, porque nós precisamos testemunhar isso. Como que Deus vê isso? Que a gente está descumprindo o propósito dele, não é? Então, não está cumprindo a lei dos homens, portanto, não está cumprindo a lei de Deus. Temos uma pergunta aqui de Marília. Ela diz assim, ó. Bom dia, graça e paz, irmãos. Como o programa está falando de caráter, eu gostaria de fazer uma pergunta. Temos um ministério no bairro que moro, onde o homem que tem o cargo de pastor já se envolveu em vários escândalos com mulheres da própria igreja.
A comunidade tem poder para fechar essas portas, afinal está envergonhando o nome do Senhor? Quando você fala comunidade, se diz o bairro ou a região, é isso? Existe uma instituição legal, tipo uma associação de moradores do bairro, mais ou menos é isso que você está falando? Porque, assim, no meu entendimento, posso estar enganado, mas no meu entendimento é que uma instituição legal, ou mesmo o governo, ele não pode, o Estado não pode intervir em questões que diz respeito à igreja local, ou seja, dentro das 4 paredes que acontece, existe um estatuto, existe uma liderança, é outra coisa. Agora, se a igreja, por exemplo, tem questões relacionadas à legalidade, a problemas legais ou diz respeito ao Estado, então aí é outra história. Mas no que diz respeito ao que está dentro, então é uma instituição, não é? E existe estatutos e aí então é a igreja ou aqueles que representam a igreja ou os líderes da igreja é que vão determinar como que vai ser esse processo, né? Agora, no aspecto da comunidade em si, aí eu percebo que não existe uma ação nesse sentido. Não é isso? A gente teria que fazer a distinção entre a comunidade religiosa, né, que seria essa congregação ou essa igreja, que a gente poderia chamar assim, mas vamos chamar de comunidade religiosa, e uma comunidade civil. A comunidade religiosa, ela pode usar dos estatutos, não é, que ela tem e realmente ou tirar essa liderança, excluir essa liderança, colocar de alguma maneira essa liderança em disciplina, dependendo da abrangência e dos recursos que esse estatuto tem, né? Mas a comunidade civil não. A comunidade civil ela não pode interferir, né? Até mesmo porque aí o Estado sairia da condição de ser o Estado laico, como ele se diz ser e defende a ideia de ser. Defende muito, né? Não é? Nesse aspecto de ser laico. Né? Quando convém, defende muito. Né? Exatamente. Então, agora, se é por exemplo, uma igreja onde essa igreja está debaixo de uma convenção da denominação, então é essa convenção, é essa denominação, da denominação, a convenção da denominação que tem poder de intervir na igreja local, porque uma vez que ela está afiliada a essa convenção, então a convenção ela é soberana, está acima do pastor da igreja e ela tem poder, então, de colocar um outro pastor, retirar, enfim, aí é a decisão deles, ok? Então, essa é mais ou menos assim que funciona a situação. Agora, o certo mesmo é orar para que Deus venha e interfira, porque os escândalos virão, como diz a palavra de Deus, mas ai daqueles por quem vier o escândalo. Exato. Então Deus não está de olhos fechados e Ele vai agir. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.